olha só, uma questão sobre urbanização. O censo demográfico realizado pelo IBGE em 1970, olha o contexto histórico aí, 1970, revelou pela primeira vez uma importante mudança no perfil da população brasileira. Passamos a ser um país predominantemente urbano, o que isso significa? Que 51% da população era urbana. Bom, a respeito da urbanização nacional, é correto afirmar que a urbanização ocorreu de forma acelerada? Sim. Concentrada? Sim. E apoiada no êxodo rural. Simultaneamente ao vigoroso processo de industrialização verificado no pós-Segunda Guerra. Exatamente, não tem nada de errado. A urbanização brasileira acompanha a industrialização brasileira ali no chamado pós-guerra. Foi apoiada aí no êxodo rural. Isso gera alguns problemas, tá? Isso gera alguns problemas, né? A macrocefalia urbana, o inchaço da cidade, que leva à segregação socioespacial, separação entre ricos e pobres. Essa segregação gera um processo de periferização, o aumento das periferias, né, o surgimento aí, e o inchaço também das periferias, que pode levar também ao processo de favelização. Sempre comento isso com os alunos nas nossas aulas aí de geografia urbana. Né? A gente gasta aí uma aula apenas falando dos problemas socioambientais urbanos. E macrocefalia, favelização, periferização, violência são problemas que estão aí nesse pacote. Esse item 2 é bem interessante porque fala sobre região metropolitana e aí tem alguns aspectos relacionados à lei. Problemas em comum de infraestrutura viária, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, dentre outros, resultaram na criação das regiões metropolitanas no início da década de 1970. Correto. Entenda que as regiões metropolitanas elas funcionam como uma espécie de consórcio entre os municípios. Existe um município central, né, que pelo processo de metropolização recebe o nome, né, que dá um nome a essa região metropolitana. Região metropolitana de São Paulo, de Curitiba, de BH. Mas quando a gente fala de região metropolitana, nós estamos falando em uma realidade estadual. Então, os estados brasileiros, estado com E minúsculo, criam as regiões metropolitanas. Tá bom? Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando nós envolvemos outras unidades da federação, pode acontecer um processo de formação de região metropolitana com outras unidades da federação. Só que vai receber outro nome, não é região metropolitana, e sim RID, Região Integrada de Desenvolvimento. Nós temos, tá? E a RID da Grande Teresina, que envolve, né, o município de Teresina e o município maranhense de Timon, beleza? Então, e esse item ele é certo. Não significa que todos os municípios vão ter o mesmo sistema, mas as regiões metropolitanas são criadas pensando em resolver uma série de problemas, beleza? 3. Atualmente o Centro-Oeste é a terceira região mais urbanizada do país. Errado! Esse item pegou muita gente. O Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada. Não em número de pessoas, mas em proporção. Isso por conta da mecanização do campo, do êxodo rural. Aqui no Centro-Oeste, né, nós estamos aqui em Brasília, aqui no Centro-Oeste, pessoal, ocorreu essa expansão do agronegócio e isso foi levando muita gente aí para a cidade. Então, proporcionalmente, pega a população do Centro-Oeste, vê a população urbana e rural, segunda maior população urbana do país em proporção, não em número. Em relação à industrialização já é diferente, tá bom? Nós ficamos atrás aí da região sul, tá? Então o item 3 está errado. 4. Os critérios adotados pelo IBGE para definir o grau de urbanização seguem padronização internacional. Errado. Não havendo, portanto, divergência em relação aos utilizados pelos países da OCDE. Errado. O IBGE ele tem um critério próprio, um critério único, que muda, viu, gente? Que muda. Nas provas da SpaceX até 2016, Curitiba, Belo Horizonte era considerado como metrópole nacional. Hoje não. Hoje a hierarquia urbana brasileira ela já mudou. O IBGE ele considera, por exemplo, cidade como sede de município. Uma região que tem o quê? Prefeito, quer dizer, prefeitura. Bom, então não tem uma padronização.
Por isso, itens 1 e 2.